como que eu vou falar em resiliência climática, em adaptação climática, sendo um país pobre ou em desenvolvimento, se investiu muito mais em guerras do que no enfrentamento da mudança climática. A ausência dos Estados Unidos, Índia e China, né, que são os maiores poluidores nessa COP, ou não? O mundo não vai conseguir segurar o aumento dentro da casa de 1,5 graus. A questão do negacionismo climático. Por que isso ocorre, Silene? Qual é o interesse de negar o aquecimento do planeta? Agora nós temos esse grande desafio de tirar o crime organizado de uma área de muita vulnerabilidade ambiental e social. A COP vai ser e tem de ser da ação porque acabou o tempo. Pode falar. Olá, começa agora o programa Pode Falar. O Brasil é o centro das atenções do mundo. A COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, começou em Belém, no Pará, e reúne líderes de quase 200 países. Nos primeiros dias, o presidente Lula deixou claro: o desafio é encontrar um caminho para a transição energética e reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Mas enquanto o país busca o protagonismo no debate ambiental, enfrenta também dilemas internos. O avanço do garimpo ilegal, a presença do crime organizado na Amazônia e as tensões sobre o uso de terras em áreas indígenas. Nesta edição vamos falar sobre os bastidores da COP30, o papel do Brasil nessa conferência e o que está em jogo para o futuro do planeta. Também vamos discutir o lançamento do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e a importância de transformar esta COP na COP da ação, depois de tantas edições marcadas apenas por discursos. Nossa convidada é a professora Silene Victor, pesquisadora, jornalista e especialista em comunicação de riscos e mudanças climáticas, que acompanha de perto o impacto ambiental e social das políticas climáticas no Brasil e no mundo. Doutora e professora Silene Victor, olá, bem-vinda de volta, ao Pode Falar. Sim, muito bom, William. Sempre bom estar de volta aqui ao Pode Falar e conversar com a sua audiência. É um prazer. E neste momento, de minimamente, eu posso dizer, de uma esperança que simboliza a COP30. Silene, o que podemos esperar dessa COP30? E até que ponto o Brasil está preparado para transformar esse discurso aí em ação? Claro que o fato de sermos, William, anfitriões do evento, sermos o país sede do evento, isso já ajuda bastante. Por outro lado, o Brasil já vem, tanto no BRICS quanto no G20, demonstrando o protagonismo para a construção de um novo multilateralismo climático, que desta vez a gente faz uma inversão, um multilateralismo climático partindo do sul global, ou, como eu tenho falado, talvez a gente repensar essa nomenclatura de sul global, mas partindo das nações consideradas de média, ou chamadas médias, as médias potências. Então, foi lindo ver o discurso do Lula. Claro que essa lua de mel ela tem um tempo, porque nós, como jornalistas e pesquisadores e pesquisadoras, observamos sempre a relação entre o discurso e prática, mas não há dúvida que o país tem esses desafios, enfrentar, que você anunciou na abertura, que E que nós vamos falar aqui sobre eles, né? Exatamente. Por outro lado, você tem o país dizendo: basta, chega de discurso e vamos para a ação, sendo inclusive ele se colocando à frente, o país se colocando à frente do que vai ter de lidar nos próximos meses e anos, que é a cobrança a partir dessa coerência entre o discurso de abertura da Conferência do Clima e as políticas públicas nessa área. Ô, Silene, é interessante, vamos deixar as paixões políticas, de lado, porque o Brasil é protagonista nesse momento, há muita desinformação, e nós vamos falar sobre isso aqui nesse programa, sobre a questão climática no planeta, mas, de fato, o Brasil agora é o protagonista. Então, vamos deixar as paixões políticas, se você gosta ou não desse governo, esquece isso, vamos discutir uma questão que é pontual, que é a questão da mudança climática.
O presidente Lula, ele deixou claro nesse discurso dele, nesse discurso de abertura, que é preciso encontrar o caminho, né, para sair dos combustíveis fósseis, que é um grande gargalo isso, né? A presidência, aí a minha pergunta, a presidência da COP, ela pode formatar o texto final ou uma declaração para incluir metas de transição dos fósseis, mesmo sem um consenso global e apenas uma fala do presidente? Excelente pergunta, é bom para esclarecer, né, assim, para a audiência. Por exemplo, está sendo apresentado, né, já elaborado, e isso foi já discutido na cúpula, né, dos líderes, ou as partes, né, porque lembrando, né, o que são as COPs, né? As COPs significa o significado de COP é Conferência das Partes. Quem são as partes? As partes são os países signatários da Convenção Clima, da Convenção das Nações Unidas, perdão, para ou sobre a mudança do clima. Então, são países signatários da Convenção Clima. Lembrando que os Estados Unidos até então né, eram uma dessas partes, mas agora no governo Trump, novamente, segundo o governo Trump, que retira os Estados Unidos da convenção. E convenção é um documento, é um tratado, né, é um acordo internacional vinculativo, portanto, com força de lei. Então, os países signatários, é o termo, né, a nomenclatura adequada, que eles vão ter de seguir o que for acordado, mas acordado a partir do consenso entre essas partes. Então, qual seria a força do governo brasileiro, William, neste exato momento, para guiar uma discussão? É o chamado roteiro Baku-Belém. O que significa isso, né? Para explicar de forma mais prática aqui. Esse roteiro Baku-Belém significa a construção, né, das ideias, dos encaminhamentos da COP 29, realizada na cidade de Baku, no Azerbaijão, para a COP 30, sediada em Belém, né, no Brasil. Então, nessa transição, seria uma transição de Baku para Belém, principalmente no que diz respeito, e aqui tem a grande questão, né? Como é que eu vou falar em transição energética sem investimento em ciência, tecnologia e inovação, em soluções, né? Como que eu vou falar em resiliência climática, em adaptação climática, sendo um país pobre ou em desenvolvimento, né? Pensando nos mais impactados pela mudança do clima, se não tiver recurso para isso. Então, uma parte substancial deste plano, né, desse mapa ou desse roteiro Baku-Belém, é, a iniciativa apresentada pelo governo brasileiro e azerbaijano de aumentar o fundo climático para 1,3 trilhões trilhão, perdão, 1,3 trilhão, no lugar dos 300 bilhões discutidos até então. Então, essa fala Um volume bem expressivo, né, de valor, né? expressivo, e É. que é importante daí, né, a gente volta, né, para a paixão, que é quando, né, o Luiz, eu, na entrevista ontem com o Nassif, e repito aqui para você, muita gente ridicularizou a cifra, dizendo, imagina, impossível, ridículo, isso é inventado. E de onde vai tirar esse dinheiro? E a fonte seria, né, as fontes principais, governos e iniciativa privada, lembrando que ambas as partes aqui, governos e iniciativa privada, seriam beneficiados pela redução dos impactos econômicos, políticos e reputacionais a partir do tem até um relatório que chama, né, o custo de não fazer nada, né? Então, assim, o não fazer nada nesse sentido, sem falar em perdas humanas, né, os danos para as populações mais atingidas, periféricas e comunidades tradicionais no mundo inteiro.
Mas o foco aqui, quando a gente fala desse 1,3 trilhão, é dizer, e aí isso está na fala do presidente brasileiro, né, quando ele, então, afirma, no ano passado, o movimento para as guerras, né, o movimento econômico das guerras foi na casa de 2,3, 2,6 trilhões. Então, assim, se investiu muito mais em guerras do que no enfrentamento da mudança climática. Então, o presidente aqui ele tem uma grande sacada de mostrar para o mundo o seguinte: o problema não é dinheiro, o problema Dinheiro tem. dinheiro tem, é o foco, é o É. interesse. E não deixa de ser um investimento em uma guerra também, que é uma guerra contra a destruição do planeta, que é Exa pior. exatamente. Então, Só que as bem, pessoas não acreditam nessa guerra, e nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre esse negacionismo aqui na entrevista. Agora, só me responde uma coisa: a ausência dos Estados Unidos, Índia e China, né, que são os maiores poluidores nessa COP, ou não? então, sim, são os principais poluidores, então, China. Eles estão nessa COP? Então, os Estados Unidos, bom, todos os estados estão representados, certo? Tá. A questão é a representação do chefe de Estado, que é o que confere, e aí é sempre uma diferença que fazer. Então, os países estarem representados é algo importante, porque eles são signatários. Agora, claro, a partir do momento que os Estados Unidos, William, anunciam, né, como fizeram, anunciaram a saída do acordo de Paris, que é esse documento vinculativo, isso pode, quer dizer, já dá ao país assim, bom, qual é a obrigatoriedade de estar representado. Então, existe, aqui tem uma diferença, né? A, a presença dos chefes de Estado, principalmente dos países poluidores, essa presença ela tem um simbolismo muito grande, um simbolismo político, um simbolismo de fortalecimento do multilateralismo climático, né, de um multilateralismo que tenta acertar em alguma maneira, o que, né, lembrando que o multilateralismo, neste ano que a ONU completou, né, 80 anos de existência, tem sido colocado em xeque, em discussão, então tem um simbolismo importante, mas existe a representação dos países, que aí essa representação é que vai definir a busca de um consenso, uma carta de Belém, uma declaração de Belém. É importante lembrar que o próprio, né, no discurso, mas também em alguns documentos, o secretário executivo da Convenção do Clima, né, da UNFCCC, aí na sigla em inglês, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, o Simon Steele, nós fizemos análise, eu e a Filomena Salemi, a jornalista e pesquisadora, fizemos análise do discurso dele, e em algumas falas anteriores ele já dizia, não necessariamente vai sair da COP uma assinatura, um consenso relacionado a essa proposta do investimento de 1,3 trilhão em mitigação e adaptação à mudança do clima. Mas é importante dizer que ela vai sinalizar, né, uma busca para tornar isso possível. Então, a presença de estados, né, de países poluidores, os maiores emissores, isso é fundamental. Uhum. Por outro lado, eu gostaria de lembrar aqui a tua audiência que quando, em 2016, os Estados Unidos, e isso foi para a gente muito emblemático e forte, porque nós havíamos coberto a Conferência do Clima em Paris, em 2015, né, a COP21, de onde saiu o acordo. O acordo estava previsto para sair num dia, tipo 12 de dezembro, e aí as emissoras de TV, né, jornalistas já voltando para suas casas, tipo o último dia da COP, e nada de um consenso, porque tem essa questão do consenso, um trabalho diplomático de peso dos Estados-membros, né, de ajustar, às vezes, uma frase
isso vem acontecendo, né? Eu cobrindo essas conferências, a gente tem observado isso, às vezes uma palavra, uma frase que pode atribuir responsabilidade maior para um bloco ou para um grupo de países, isso envolve a diplomacia, os especialistas, para que esse texto seja fechado com bastante cuidado. E aí o Acordo de Paris foi aprovado ali naquele dia 13 de dezembro de 2015. E ele deveria entrar em vigor por volta de 2020, que era mais ou menos quando se pensava em alcançar o número de 55 países, membros, né, da Convenção Quadro da Mudança do Clima, que juntos respondessem por 55% das emissões de gases do efeito estufa. Então, essa era a expectativa. E para o grande sonho do mundo, e é isto aqui, nós precisamos resgatar alguns momentos de sonho e de uma utopia que funcionou, que foi, em tempo recorde, o Acordo de Paris entra em vigor no ano de 2016. Então, basicamente, um ano depois dele ser aprovado em Paris, em 22 de abril de 2016, uma data muito bonita, que é a data, né, o Dia da Terra, os chefes de Estado foram a uma cerimônia na ONU considerada uma das mais importantes e bonitas da história daquela organização. Países, né, os Estados Unidos estavam lá com Obama, Angela Merkel na Alemanha, o Brasil ainda era a Dilma antes, né, de sofrer o impeachment, e os países entregaram uma espécie de um cheque em branco dizendo: nós estamos assinando o nosso compromisso de ratificar o Acordo de Paris, assinaram aquele documento, né, para depois depositar o seu instrumento nacional amparado nas NDCs, né, que são os mecanismos, que são essas métricas nacionalmente mensuradas ou mensuráveis para o Acordo de Paris entrar em vigor. Então, ele entra em vigor na véspera da realização da COP22 em Marrakech, e nós estávamos lá, uma equipe na COP22, e bem no momento em que nós estávamos Filomena Salema estava comigo também, nós estávamos ali na área da academia, né, das instituições de pesquisa, a TV ali ligada e sai o resultado das eleições nos Estados Unidos com a vitória do Trump, que já havia, né, tweetado meses antes. Que ia sair do Acordo de Paris. Né? E assim o fez. Então, o que eu quero lembrar de sonho que aconteceu? Nesse sentido, a China, junto com a União, convida a União Europeia e lança uma espécie de uma aliança verde, né? Uma espécie, não era esse o nome, uma aliança verde, no qual os países, né, a China como grande emissora e a União Europeia ali junta, né? Então eles juntos, esses dois blocos juntos, a China com a União Europeia, lançavam uma aliança verde para reforçar o compromisso do enfrentamento da emergência, né, da mudança climática. Então, nós podemos esperar algo nesse sentido agora. Silene, só para entender, para a nossa audiência entender, o Acordo de Paris, no geral, era manter em 1,5 graus Celsius, programar a redução de 1,5 graus Celsius anual? Como é que era isso? O que continha? Então, assim, no geral. Isso, no geral, é assim, o aumento da temperatura, os impactos, né? Aí não vou falar como climatologista, que não é a minha área específica, mas o aumento da temperatura, ele tem de ser dentro da casa dos 2 graus, Ok. né? Baseado nos níveis pré-industriais. Tá? Ok. Então, ou seja, essa é a nossa referência, porque temperatura é um espaço pequeno de tempo e clima é um espaço muito maior. Não é que não ia haver o aumento da temperatura, a previsão não era essa, é conter esse aumento. Né? Isso, conter esse aumento dentro da casa dos 2 graus Celsius, a partir, né, tendo como referência os níveis pré-industriais, manter assim, mas houve uma manifestação pesada e necessária na COP21, que foi
manter dentro da casa de 1,5 graus. Ou seja, William, eu miro nos dois para alcançar 1,5. Acertar 1,5. Tá bom. Acertar 1,5. Essa era a questão. Tá. E aí, o que eu venho discutindo, né, com meus alunos e alunas no FGV Law, mas também na disciplina de mudanças climáticas na Metodista, que o cuidado que nós temos de tomar com o discurso. Então, tem um discurso do secretário-geral da ONU dizendo a meta é inalcançável. Né? Então, é assim que começa o discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ao dizer que o mundo não vai conseguir e não tem conseguido segurar o aumento dentro da casa de 1,5 graus. E aqui tem uma importância desse discurso, que é dizer: ora, William, se escapou das nossas mãos aquele compromisso, aquele movimento, aquela luta de 2015. Então, 2015 é um ano que não acabou. Eu tenho de entender que 2015 é um ano que não pode acabar, que é o ano em que nós vamos para Paris, né, para a COP21, para levar o compromisso do mundo com o planeta e Sim. simplesmente tentar equilibrar manter essa temperatura. Mas, quando o Guterres diz nós não vamos, né, o mundo não vai, é uma meta inalcançável, pode ter uma repercussão, pode ser recebido pelas pessoas como fomos derrotados. Fomos derrotados. E, na verdade, não fomos, que o trabalho continua, né? Agora, vamos aqui, porque o nosso programa é muito curto e eu tenho muita coisa para falar para você aqui. Eu acho que eu vou ter que objetivar algumas questões. Por exemplo, a questão do negacionismo climático. Tá. Por que isso ocorre, Silene? Eu sempre tenho essa dúvida. Qual é o interesse de negar o aquecimento do planeta, que os nossos recursos já estão se esgotando e as pessoas ficam negando? Inclusive, agora no Brasil, o que mais se vê nas mídias sociais é o negacionismo por conta da COP30, por uma questão de combate ao governo do PT, ao governo do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Por que há esse negacionismo? Eu tenho algumas teorias, William, e você, como pesquisador também nessa área, com essa larga experiência no jornalismo, pode também reforçar a ideia de que a construção da desinformação ela vem a partir de algumas crenças. Né? As pessoas têm algumas crenças, e as pessoas e grupos sociais, que as pessoas não estão sozinhas nunca nessa questão, de atribuir a determinadas instituições determinados valores. Então, aqui, uma das minhas apostas é a de que o negacionismo climático e o aumento da desinformação, chamada, né, ou fake news, mas a gente prefere usar desinformação sobre a mudança do clima, nós podemos dizer que parte dessa propagação está relacionada a um ranço, a uma relação não muito boa da sociedade com a ciência. Isso nós temos visto agora com o aumento do movimento anti-vacina, né, de uma descredibilização de instituições sociais, entre elas a ciência. E não existe sociedade e ciência, é uma coisa só, a ciência está dentro da sociedade. Então, existe uma tentativa de descredibilizar, de desmoralizar a ciência e o conhecimento científico. Do outro lado, há uma tentativa, né, bom, se é o governo, sabe aquela expressão? Se é o governo Lula que está dizendo isso, então eu vou na contramão. Se é o governo Bolsonaro que está dizendo isso, eu vou na contramão. E, neste momento, quando nós falamos sobre mudanças climáticas, que os desastres já bateram nas nossas casas, que todos e todas estamos sendo afetados, né, pelas mudanças climáticas, claro, de forma desproporcional, com as populações tradicionais, pobres, periféricas sendo as mais impactadas, essa discussão ela tem de ser combatida na sua raiz. Por isso que o presidente Lula, no seu discurso, disse: nós estamos, né, esta conferência do clima é a conferência da batalha, é a conferência da luta. E aí você usa bem a expressão guerra. Isso é uma guerra, né? Quase que uma guerra. Então, nós temos de travar uma guerra, uma batalha
contra o negacionismo científico e o negacionismo climático, que, por sua vez, é um negacionismo político e um negacionismo É, científico. Né? E agora, né, só para fazer esse adendo aqui, é o contrário, né? A China veio para a COP30 com a sua maior delegação, mas assim já vem puxando a discussão do financiamento. Ela quer mais tempo de debate para esse financiamento e a China tem poder tem força, né, nesse sentido. Então, novamente, a China pode assumir aqui um protagonismo, como fez assim que os Estados Unidos se retiraram da Conferência do Clima, e é quase o mundo dizendo o seguinte: sem ou com os Estados Unidos, nós vamos seguir, porque é uma questão de sobrevivência. tá. É curioso, né, você falar sobre a descredibilização da ciência, né. A pessoa que fala mal da ciência, mas na hora que ela passa mal, ela vai ali e compra um remédio na farmácia, né. Para curar a Escondido, sua doença. Então, meu amigo, olha aqui, ó, você participou da elaboração, né, do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, né, que será apresentado na COP, eu não sei se já foi, né, não sei, né, durante essa gravação se já foi apresentado. Em que medida que esse plano se conecta com a agenda da COP30? Por exemplo, adaptação climática, eventos extremos, infraestrutura resiliente. muito bem. Então, nós também estamos aqui na expectativa, É. porque estava toda hora pitando, até fechei aqui o WhatsApp que estava pitando, nós deixamos pré-agendado, porque como é que funciona na conferência, nessas conferências da ONU, em eventos, né, dessa natureza, e na COP não é diferente. Nós recebemos comunicados sob embargo, então, no domingo de manhã, nós recebemos o discurso do secretário executivo da Convenção do Clima. E aí nós tivemos tempo, eu e a Filomena Salema, de produzir um artigo em português e inglês, fazendo análise ali desse documento. E agora estamos assim, esperando se tem algum documento embargado do governo brasileiro, sob embargo, né, principalmente do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Então, talvez nós estejamos aqui, William, conversando e o plano foi lançado agora, né? Mas para mim, assim, acho que para nós, como eu falo, como pesquisadora nessa área há um pouco mais de 3 décadas, você ter participado da elaboração de um instrumento, ele é um instrumento legal, né? Ele foi previsto, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, ele estava previsto na Lei 12.608 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e no texto dessa política, né, dessa Lei 12.608, se fala na elaboração do plano, que é esse plano que ou foi lançado agora, ou dá para ser lançado hoje na COP30. E o que ele traz? Né? O plano ele apresenta princípios, diretrizes, objetivos, metas e indicadores para qualitativos e quantitativos dessas metas. Então, o plano ele nasce alinhado com o que está sendo discutido na Conferência do Clima, uma vez que a redução de riscos de desastre, a gestão de riscos de desastre, que é o principal, né, objeto desse plano nacional, a gestão de riscos se torna cada vez mais um desafio diante dos eventos extremos, dos extremos climáticos. Então, os desastres têm se tornado cada vez mais frequentes e intensos em decorrência da mudança do clima. Então, esse instrumento ele nasce alinhado. Então, ao longo do texto, nós mencionamos tanto as políticas que estão interligadas, como a política nacional de adaptação climática do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, citamos as outras pastas, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde, da Ciência e Tecnologia, então está tudo, né, está interconectado, e o plano traz, entre as suas diretrizes, que é importante, né, mencionar, que é esse diálogo, a comunicação constante. Então, a comunicação ela perpassa todo o plano. Então, esse instrumento ele vai trazer diretrizes para que o ente federal
mais os estados e os municípios consigam se adaptar, consigam promover ações de redução de risco de desastre num guarda-chuva, numa política pública que é a de gestão de risco de desastre, para reduzir perdas humanas e danos econômicos, materiais decorrentes dos desastres que são intensificados pela emergência climática. Então, a ideia é que o plano seja lançado na Conferência do Clima, ou se foi lançado na Conferência do Clima, numa reunião de alto nível na Zona Azul, que é a área ali da conferência reservada para esse tipo, né, de discussão, e que a gente acompanha. Estarei lá na sexta-feira com a Filomena, Perfeito. acompanha de lá da sala de imprensa. Então tá, agora vamos entrar num assunto aqui, que eu li uma reportagem mostrando o avanço do Comando Vermelho na cooptação de garimpeiros para avançar sobre terras indígenas na Amazônia. Como é que esse tipo de atividade, Silene, impacta na credibilidade do Brasil como sede da COP e como protagonista das agendas globais? Porque ele tem que cuidar também do próprio umbigo, né? Como é que isso funciona? William, vou dizer para hoje mais cedo, né, no workshop, eu trazia ali uma definição do risco como uma construção social. Então, isso que está acontecendo não é novo, nada disso é novo. E já tinha sido alertado, a gente pegar, tem um livro que nós trabalhamos em sala, que se chama Política das Mudanças Climáticas, do Anthony Giddens, que ele já dizia, há 15 anos atrás, do aumento do crime organizado em áreas de proteção ambiental, em áreas férteis, etc. E ele dá o exemplo do noroeste da Nigéria, quando surge, né, ali o grupo Boko Haram, que é um grupo, né, terrorista, um grupo armado, e que atua exatamente em territórios férteis, expulsando ali daquela região do noroeste da Nigéria a população local para explorar aquela terra. Então, nada disso é novo, né? Nada pode ser visto como surpresa. A surpresa para nós é ter deixado ir longe demais. Então, nós vimos, né, com os acontecimentos no Rio de Janeiro, que resultou num massacre, basicamente. Eu acompanhei uma entrevista que você conduziu com um procurador, foi excelente a entrevista, não é quase uma pena capital ali, uma execução, mas que o crime organizado tem que ser combatido, né, com muita força, com muita mas com inteligência, e pensar como é que nós vamos tirar agora o crime organizado de onde ele já se instaurou. Então, a surpresa não é o crime organizado atuar no garimpo, não é, nunca foi. É como deixou isso se enraizar, Alastrar, né? alastrar, né? E Uhum. agora nós temos esse grande desafio de tirar o crime organizado de uma área de muita vulnerabilidade ambiental e social, que é o socioambiental, principalmente porque envolve comunidades tradicionais. Então, se a gente lembrar do assassinato, né, do indigenista e do jornalista, é, 2 anos atrás, mais ou menos, ou 3, o tempo passa rápido aqui para lembrar trazer da minha memória, né, o quanto isso pode significar de ameaça para quem atua no enfrentamento dos impactos ambientais. Isso coloca em risco tanto a população local quanto quem atua nessa área. Então, o governo vai ter de pensar num plano que talvez tenha de envolver, né, comunidades locais, academia, poder judiciário, mas também, talvez, né, autoridades em segurança, Uhum. tá? Sem antes a gente falar em forças armadas agindo, né, um impacto ali para a localidade, né, quando se tem essa tensão maior, mas infelizmente o crime organizado avisou que estava chegando, chegou e se enraizou, não só em área de garimpo, né, em área né, principalmente no crime de venda ilegal de madeira. Quando você vira vitrine, né, como a COP 30, você tem que organizar também sua vitrine para mostrar para o Isso, mundo, né? O isso. governo vai ter que se debruçar sobre esse problema. Só para a gente encerrar aqui, o Brasil então declara que quer que esta COP seja a COP da ação, né? Porque as COPs passadas, isso é normal, discursos, discussões, né?
promessas e tal. E o Brasil quer que essa seja a COP da ação, não sei como isso vai acontecer, mas para você, que condições existem para que isso seja concretizado? Olha, assim, se você falar assim: "Você tem 10 segundos", a minha resposta é: "Não temos mais tempo", né, não temos mais tempo para retórica, eu tomo sempre muito cuidado. Hoje à noite, inclusive, tenho a minha disciplina de mudanças climáticas no FGV Law, uma turma, do direito, né, jovens advogadas e advogados, e eu não posso tirar essa esperança, né, dessa nova geração de participar dessa discussão. Então eu tenho de buscar um otimismo, mas ao mesmo tempo ser muito franca e dizer: "A COP vai ser e tem de ser da ação, porque acabou o tempo", né. Sabe como a expressão game over, né, assim, acabou, o jogo Uhum. acabou, não tem mais tempo para a gente entrar em retórica. Então, acredito que com esse roteiro Baku, Belém, com esse aumento, né, e principalmente, William, que agora o fundo prevê, né, um destino para, né, parte desses recursos para a capacidade de adaptação e resiliência dos povos mais afetados. Então, se a gente lembrar um mundo com 47 países menos desenvolvidos, 32 deles no continente africano, nós não temos mais como, É. esperar, né. Uhum. Então é a COP da ação e eu acredito, que vamos sair daqui minimamente com diretrizes, encaminhamentos para que essa ação aconteça, e ela não pertence somente ao Estado, né, ela pertence à academia, né, à sociedade civil organizada, às lideranças, à iniciativa privada, a todos os setores e à mídia inclusive. Muito bem, muito obrigado pela sua entrevista. Pode falar, nos vemos numa próxima oportunidade. E boa COP para você, né? Boa cobertura da COP 30. Muito bom, muito obrigada, William. Prazer estar sempre com vocês aqui. Pode falar.